Nessa aula, nós vamos ver sobre medidas de arcos e ângulos. Então, o que são arcos, né? Vamos pegar aqui como exemplo dois pontos da circunferência, o ponto A e o ponto B. Essa parte verde, nesse desenho, nós chamamos de arco menor. Então, se eu tenho dois pontos, eu posso ter dois arcos, né? Esse é o arco menor, que é a menor distância entre os dois pontos, e também o arco maior, a maior distância entre os dois pontos. A representação de arcos, né? Coloca a letra maiúscula e coloca o desenho do arco por cima. Se A e B, eles coincidem, então o arco pode ser nulo, né? Não tem abertura, ou o arco pode ser uma volta completa, né? Deu uma volta completa e um ponto sobrepôs o outro. As unidades de medida. Quanto vale 1 grau? 1 grau é 1/360 de uma volta da circunferência. 1 minuto é 1/60 do grau. E o segundo. Agora, a medida do arco é em radianos. O que é o radiano? É a razão entre o comprimento do arco e o raio, tá certo? Então, para a gente calcular esse ângulo, a gente vai pegar o comprimento e dividir pelo raio, tá certo? Para a gente calcular o comprimento da circunferência, que é o contorno ou perímetro, a gente utiliza o 2πr, né? Então, eu pego aqui o comprimento total da circunferência inteira, 2πr dividido pelo raio, eu tenho aproximadamente 6,28. Então, o arco AB mede 1 radiano, se o seu comprimento é igual ao raio da circunferência, tá certo? Agora, a medida de um arco em radiano é um número real, portanto, é costume omitir-se o símbolo rad. Se, por exemplo, escrevermos um arco mede 3, então já fica entendido que é 3 radianos. E o ângulo central, determinado pelo arco AB, adota-se a medida em graus ou radianos do ângulo central, né? É a própria medida do arco AB. Eu vou mostrar para vocês, tentar explicar aqui, o que significa esse 6,28 rad. Vamos pegar aqui, olha, o comprimento do raio e vamos contornar essa circunferência com esse raio. Olha, se eu pegar a medida desse raio, eu consigo colocar ele aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e essa partinha laranja é 0,28. Então, aqui eu tenho nesse contorno 6,28 vezes, né? Se eu dividir isso aqui por π, né? O π é 3,14, então vai dar exatamente 2. Então, uma circunferência inteira, ela tem 2π radianos. 2π radianos, portanto, porque o raio cabe 6,28 vezes no contorno dessa circunferência. E para fazer a conversão, como a circunferência inteira é 2π radianos, a metade é a semicircunferência, então tem 180 graus. E 180 graus é a metade de 2π, é π radianos. Basta você pegar o ângulo que você quer transformar radiano, colocar debaixo do ângulo e o valor que você vai descobrir embaixo do radianos. Então, você multiplica em x resolvendo a proporção, você converte a medida em graus para radianos. Agora, o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, ele é dividido em 4 quadrantes contados no sentido anti-horário. Observem, ó, 1, 2, 3, 4. Quando nós caminhamos no sentido anti-horário, o sinal é positivo. Quando nós caminhamos no sentido horário, o sinal é negativo.
partindo sempre da origem. A origem está aqui no pontinho A, tá certo? Agora, o arco trigonométrico AP, tá certo? É o conjunto dos infinitos arcos que são obtidos partindo-se da origem A, sempre de A. Então, ela pode ser, como eu falei, no sentido positivo, se for no sentido anti-horário, e no sentido horário, sentido negativo. Esse ângulo ele pode passar de 360 graus, correto? Então, se der uma volta completa é 360, se der duas voltas 720, mas nem sempre ele vai dar a volta exata. Então, por exemplo, se ele passar aí de 730, esse exemplo, então ele vai dar duas voltas completas, vamos supor que seja no sentido anti-horário, portanto positivo, e mais 10 graus. Aqui está falando do exemplo de 1120. Então, uma forma bem fácil de você descobrir quantas voltas foram dadas é você pegar o valor desse ângulo, dividir por 360. Daí você obtém o número de voltas completas. E o resto, se houver, vai ser o ângulo que ele vai parar. Então, vamos supor, pega lá 1120 dividido por 360, dá 3 vezes, certo? E sobra 40 de resto. O que significa? Se for no sentido anti-horário, ele vai dar aí 3 voltas completas, 1, 2, 3, e vai parar no 40. Se for no sentido horário, é a mesma coisa, só que com o sinal negativo. Daí as funções, todas que tem, no caso, o arco de 1120, são iguais e correspondentes a funções de arco de 40. Então, se for 1130, então todas essas funções vão ser iguais ao arco de 50 e assim sucessivamente. Daí aqui eu coloquei, olha, foi o que eu acabei de falar, né? O ângulo alfa, que no caso vai ser o resto da divisão do ângulo por 360, tá? Vamos supor 400 graus, divide por 360 dá 1, certo? Então dá uma volta completa mais 40. O que eu tinha falado, exemplo de 730, então dá 2 vezes 360 que dá 720. Para dar 730 o alfa seria 10. Então, ou pode ser no sentido positivo ou no sentido negativo. O positivo, sentido anti-horário, e o negativo, sentido horário. Daí nós obtemos essa formulinha, que é o ângulo mais n, que é o número de voltas, vezes 360, com n pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Portanto, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Não pode ser número racional, não pode ser número decimal. E se a gente quiser a mesma fórmula em radianos, é só tirar o 360 e colocar o 2π, né? 360 corresponde a 2π rad, ok? Então, aqui nós temos um resuminho das determinações, que é o ângulo mais o número de voltas vezes 2π em radianos, ou ângulo mais o número de voltas vezes 360 em graus, com n pertencendo ao conjunto dos números inteiros. E aí pessoal, terceirão, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora alguns exercícios da apostila, está na página 81. No número 1, diz o seguinte: a medida do ângulo de 225 graus em radianos é a medida do mesmo ângulo, Então, primeiro, como eu falei ali na explicação da videoaula, nós temos que lembrar que 180 graus equivale a π radianos. Ele pede a medida de 225 graus, equivale a x radianos. Então, basta resolver a proporção. Então, vai ficar 180 vezes x é igual a 225π. Passo 180 dividindo, ou já pode fazer diretamente 225π por 180. Só que é necessário deixar na forma irredutível.
Então, o 225 e o 180, nós podemos dividir por 45, ok? Então, se eu dividir 225 por 45, eu obtenho 5. E se eu dividir 180 por 45, eu obtenho 4. Portanto, alternativa C. Na número 2, ele fala, adotando π 3,14, concluímos que o valor aproximado de 1 radiano em graus é. Então, novamente, nós iniciamos falando que 180 graus é igual a π radiano. Só que aí ele quer que calcule agora o valor de 1 radiano em grau. Então, 1 rádio é x graus. Então, grau debaixo de grau, radiano debaixo de radiano. Resolvendo a proporção, nós vamos ter que π vezes x é igual a 180. Então, x igual a 180 dividido por π. E ele pediu que é para adotar o π 3,14. 180 dividido por 3,14. Isso vai dar aproximadamente 57 graus.